more weapons to Ukraine? We're going to send some more weapons. We have to. They have to be able to defend themselves. They're getting hit very hard now. They're getting hit very hard. We're going to have to send more weapons. Yeah, defensive weapons primarily, but they're getting hit very, very hard. Seriously. So many people are dying in that mess. Pausa aqui. Qual é o contexto disso daqui? Gente, vamos lembrar o seguinte. Vamos lembrar o seguinte para você entender o que estava acontecendo. Nos Estados Unidos, né, na campanha presidencial do Trump, né, houve uma onda na direita de falar, meu irmão, essa guerra da Ucrânia está custando demais para nós. Né? O contribuinte americano não quer mais pagar imposto para que a gente mande armas para a Ucrânia. Qual é a minha crítica a essa política antes da gente falar do que aconteceu? Se você tomou a responsabilidade para si de defender o mundo ocidental, então a responsabilidade é tua. Né? Isso, inclusive, eu acho que um dos erros dos países da OTAN, né, e do Brasil também, o Brasil também faz parte desse rol de países que cometeram esse erro, é você não investir em segurança, em defesa, porque tem alguém que vai tomar conta de você, né? Porque você faz parte dos interesses de uma outra potência muito maior do que você, que vai lhe proteger de ataques de estrangeiros. Você fica refém. Quem paga a conta escolhe o restaurante. E todos os países ocidentais meio que falaram, deixa os Estados Unidos cuidar dessa parte de defesa. A verdade é essa. E aí, o Trump, né, na sua campanha, embarcou nessa onda. Inclusive tem uma entrevista com o Putin do... esqueci o nome daquele jornalista conservador, que ele vai entrevistar o Putin e tal, e ele fala da guerra e tal, e eles começaram a embarcar na narrativa russa. Não, a Rússia, tem que ver, a Rússia tá certa, porque eles pensaram o seguinte, bom, se a Ucrânia, que já é bem menor que a Rússia, deixar de contar com a ajuda dos americanos, mano, vocês vão ser obliterados, então eles vão fazer o acordo logo, acaba a guerra e já era. Inclusive o Trump falou que ia acabar com essa guerra em não sei quanto tempo. Né? Beleza, só que a Ucrânia é muito mais cascuda do que eles pensaram, velho. O Zelensky tá lá resistindo bravamente. Aí o Trump ficou bravo, chamou ele no Salão Oval, fez aquela palhaçada, né? Chamou ele de ditador, não sei o que lá. Só que aí o que aconteceu? A Ucrânia continuou resistindo e o mundo, né, deu bronquinha no Trump. Falou pro Trump, você é um ridículo, cara. Olha o que você tá fazendo. O mundo ocidental falou, cara, sério? É isso a OTAN? Então quando tá custando caro demais pra você, você começa a embarcar na narrativa da Rússia. E aí as pessoas deram uma sacudida no Trump e falaram, mano, não sei se você entendeu o que tá em jogo aqui. A Rússia é uma superpotência hoje global, que está brigando por mais influência, usando inclusive a Ucrânia como ponto disruptivo pra invadir um território da OTAN. E se você deixar, irmão, quem é que vai parar os caras? Ah, é verdade. Aí ele mudou de lado de novo. Não, é verdade. O Putin tá me decepcionando, ele tá matando muita gente. Acho que nós vamos mandar mais armas para a Ucrânia. Então, isso aqui deve servir de lição, cara, pra você entender que nem o presidente dos Estados Unidos, né, nem um cargo, isenta você de ser um babaca, de ser um merda, de ser um falastrão, de ser um lacrador. Né? O cara vai lá no Twitter falar, estou bravo com Israel. O cara se comunica de forma oficial no meio de conflitos bélicos no mundo através do X, através da rede dele. Né? Isso é ridículo, cara. Isso é ridículo. Isso é sinal de uma sociedade ocidental como um todo que está degringolando para a sociedade do espetáculo. Vale mais o espetáculo do que a ação objetiva. Tanto que, se você pegar a campanha do Trump numa direção, o início do governo Trump numa direção, e agora ele tá indo em outra. Né? Por que isso? Porque o Trump é um palhaço, porque o Trump é um babaca. E eu espero que as pessoas entendam isso para parar de glorificar o cara porque ele é presidente dos Estados Unidos. Tá? No mérito das coisas que ele tem feito, política anti-imigração, etc., ele está certo. Só que o jeito como ele faz, a maneira como ele faz, e a narrativa torta que chega para outros países, como aqui no Brasil, com bolsonaros querendo falar, não, nós somos o Trump brasileiro, atrapalham demais aquilo que a gente quer de bem pro nosso país. Falando nisso, né, o Trump vai lá defender o Bolsonaro e as pessoas aqui entram em... Vamos falar sobre isso, vai lá. Deixem o Bolsonaro em paz. Foi assim que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encerrou um post longo em que ele criticou a ação penal que corre no Supremo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu sob acusação de tentativa de golpe de Estado. No texto publicado na rede social de Trump, a Truth Social, ele disse que o Brasil, abre aspas, está fazendo uma coisa terrível com Bolsonaro, que estaria sendo vítima de uma, abre aspas, caça às bruxas. O presidente Lula reagiu primeiramente por meio de nota e sem citar diretamente o presidente americano, dizendo que o país não aceitava interferência ou tutela de quem quer que seja. Pouco depois, em entrevista coletiva durante o encontro dos BRICS, ele falou novamente sobre o assunto. Este país tem lei,
Esse país tem regra e esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Portanto, dei palpite na sua vida e não na nossa. Essa foi a primeira vez que Trump saiu abertamente Pausa em defesa aqui. de Bolsonaro Pausa desde aqui. que... Você vê que o Trump, ele é tão atrapalhado e tão retardado que ele faz até o Lula parecer razoável. Até o Lula parece razoável respondendo o Trump, cara. Vai dar tutela na tua vida, não aqui. Esse país tem dono, o povo brasileiro. Até o bosta, o maior ladrão da história do Brasil, até o Lula, que deveria estar preso, parece um homem sensato respondendo às bostas que o Trump faz. E por que o Trump fez isso? Em primeiro lugar, porque o Trump também tentou fazer a mesma coisa. Né? O que aconteceu lá no Capitólio foi basicamente a mesma coisa. Em segundo ponto, e esse é o que você tem que entender, para o Trump interessa o quê? Interessa que através das big techs, através das redes sociais, através desse tipo de influência, ele continue sendo o norte, né? O norte, não o norte geográfico, né? Mas o norte da zona de influência americana, que é nas Américas. Agora, você acha realmente que o Trump vai fazer alguma coisa pra ajudar o Bolsonaro? No máximo ele dá uma declaraçãozinha dessa. E por que um cara desse fala isso? Né? Por que o Trump fala um negócio desse? Porque pra ele é bom dar uma sinalizadinha. Agora, você acha que o Trump vai fazer alguma medida institucional contra a Suprema Corte Brasileira? Você acha realmente que esses caras, né, o próprio Gustavo Gayer, o Magno Malta, o Eduardo Bolsonaro, você acha que esses caras estão lutando de lá enquanto você luta daqui? Você acha que eles vão fazer com que o Trump faça alguma coisa contra o Alexandre de Moraes? Você realmente acha, cara? É muita ilusão. É muita ilusão você achar que isso vai acontecer. Isso não vai acontecer. Presta atenção, isso não vai acontecer. O Trump não vai arrumar uma briga com a Suprema Corte Brasileira por causa do Alexandre de Moraes, porque para o Trump não interessa. Para os Estados Unidos, a relação comercial bilateral que nós temos é muito superior a essa birrinha de governo. Então ele dá uma sinalizada, os otários aqui aplaudem e falam: é isso aí, tamo junto, obrigado. A família Bolsonaro, que é uma família puxa-saco do Trump, vai falar: viu, tamo junto, Trump, te amo. Vai usar isso pra tentar conseguir algum prestígio, enganar você dizendo que tá trabalhando, que o Trump tá junto com o Bolsonaro numa direita unida mundial, que é uma mentira, né? E você vai cair mais uma vez. Ou você acha, né, que a Carla Zambelli ou o próprio Nicolas marcando Elon Musk, né? Elon Musk, save us, salve a liberdade de expressão brasileira. Qual foi o resultado no final das contas? O resultado foi que o Alexandre de Moraes deu uma multa pro Musk, o Musk teve que pagar, mandou ele colocar um representante legal no Brasil, ele colocou e acabou a briga. Acabou a briga, tá? E aí, o Trump agora briga com o Musk, né? Um fala que o outro é pedófilo, o outro fala que vai deportar o outro e não sei o que lá, e você fica aí otário, achando que há toda uma ordem de direita mundial que tá muito preocupado com a liberdade de expressão dos brasileiros e que o Eduardo Bolsonaro é uma espécie de elo. Pelo amor de Deus, cara, é muita ingenuidade. É muita ingenuidade. Essas pessoas, elas se alimentam de migalhas. O Elon Musk retuita o Nicolas, todo mundo acha que existe uma movimentação global pra ferrar o Alexandre de Moraes. O Trump fala um negócio dele, faz uma frase: leave Bolsonaro alone, né? Deixa o Bolsonaro em paz. Nossa senhora, Eduardo, que puta trabalho que você tá fazendo. Toma meu Pix, Eduardo. Toma meu dinheiro, gasta em dólar aí. Leve pendrives pra próxima Copa do Mundo. Você é muito burro, velho. Você é muito burro de achar isso, tá? Governo Trump faz pedido a Eduardo Bolsonaro sobre Alexandre de Moraes. Vamos lá. Desce aí, vamos ler. Integrantes do governo de Donald Trump fizeram um pedido ao deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro durante a reunião nos Estados Unidos. A Casa Branca solicitou ao parlamentar que não fale com terceiros sobre sanções estudadas por Washington contra a ministra Alexandre de Moraes. É um prato cheio pro Eduardo falar: olha, eu não posso falar, hein? Mas que eu tô trabalhando aqui, vocês não têm noção. Você imagina um Alan dos Santos? A notícia que eu tenho agora é muito boa, hein? Eu não posso revelar detalhes, mas eu tenho uma notícia interna aqui. O que foi? Eu tenho uma informação interna aqui, meu. Você não tá ligado. E os bolsominion lá, meu. Bolso Trump, meu. Ai, o Mito tá fazendo muitas coisas secretas. É só esperar mais 72 horas, meu. Você vai ver o que vai acontecer. Espera aí, Alexandre de Moraes, seu cabeça de ovo. Você vai ver, meu. O meu mito vai acabar com você. Você vai ver, né? Segundo interlocutores de Trump, o vazamento poderia atrapalhar a implementação das diferentes medidas em análise. Após tomar o conhecimento de que os Estados Unidos estudam punir Moraes com a lei, com a severa lei Magnitsky. De novo. Como é que era mesmo? O que é que o Orlando falou? Magnitsky. Agora eu esqueci também, obrigada. Magnitsky. Não, Magnitsky.
Mainstic, o presidente Lula acionou o Itamaraty para tentar demover a Casa Branca de prosseguir com a iniciativa. Os esforços diplomáticos, contudo, não alcançaram, ao menos por hora, o resultado esperado pelo Palácio do Planalto. Lula critica Donald Trump, né? Aí o Lula vai lá e acusa o cara, e critica o cara. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Isso é muito mais uma ação midiática do que uma ação institucional, tá? O Trump seria muito burro de fazer qualquer maldade institucional contra o Brasil, sendo que o governo aqui poderia retalhá-lo, não de forma equânime, mas ia atrapalhar ainda mais a economia do Brasil e dos Estados Unidos, gerando ainda mais uma crise de popularidade por Trump. Então eu acho muito difícil qualquer coisa desse tipo acontecer, né? Ontem a gente reagiu a uma notícia de que o Trump informou que ele vai taxar em 10% todos os países e ações que tiverem dentro do BRICS. Que ele acha Sim. que o BRICS é um grupo antidemocrático, enfim. Sim, vamos lá. O BRICS é outra coisa também, tá? O BRICS é de países que se chama de sul global, é isso, né? Que na verdade são os países desenvolvidos, e lá não é sul geográfico, né? O sul global que se fala vamos lá, é Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, né? O West e South Africa. Novos agora. Hã? Entraram alguns novos países. Não, sei, mas o BRICS, a sigla do BRICS sim. é essa, né? E aí, vamos ver, Índia. deixa eu ver o que tá acontecendo, vai lá. E nem acho que eu deveria comentar, porque eu não acho uma coisa muito responsável e séria um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Sabe? Ele precisa saber que o mundo mudou. Sabe? Não Nossa, queremos. que vergonha, cara. Que Imperador. vergonha. Nós somos países soberanos. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Os países. Existe a lei da reciprocidade. Eu acho muito equivocado e muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais. Redundância, falou de Sinceramente, novo. tem vai lá. outras coisas e outros fóruns para um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos falar com outros países. As pessoas têm que aprender que respeito é bom. Respeito é muito bom. A gente gosta de dar e gosta de receber. E é preciso que as pessoas leiam o significado da palavra soberania. Cada país é dono do seu nariz. Olha, Vamos lá, isso não tem nada a ver com soberania, né, Lula? Enfim, né? É assim. Aquela famoso caso onde eu sou contra os dois. Né? O que o Trump está fazendo é ridículo, é uma palhaçada, é um exercício autoritário do ego dele, né? E a resposta do Lula é constrangedora, né? Ele gagueja, ele fala duas vezes a mesma coisa, ele não sabe muito bem o que ele está falando, sei lá. Esse vídeo é bom não só pela resposta que ele deu ao Trump, mas assim, você acha que esse homem que falou agora durante 1 minuto e 40 não falou nada, ele tem capacidade de concorrer à presidência de novo no ano que vem? Porque ele deu uma declaração na semana passada de que ele iria concorrer. Cara, eu não sei. Eu não acho que ele tem capacidade mais intelectual de Não, acho que participar ele tem, sim. de debate, de, enfim, Não de sei, presidir não sei, o país por mais 4 anos. O cara não consegue fazer uma frase sem... Cara, eu não sei. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Porque assim, os outros concorrentes também estão na mesma, né? Enfim.